Alex, mano. Pode desligar, irmão. Tá feio demais, mano. Desliga aí, por favor. Pô, o resto tá dormindo aí, velho. Pelo amor de Deus. Acabou de acordar. Cheio de remela no olho ainda, João. Que isso. Tenho orgulho de falar ainda. Bom, beleza, então, galera. Vamos lá. Seguinte, começar aqui. Esse segundo dia do intensivão, focado em editores de vídeo, no processo. A gente tem tido alguns problemas aí, ultimamente, com edição. Então, a edição do vídeo em si é um ponto muito importante, porque acaba acarretando muito churn. O cliente, ele entra na operação, e aí eu quero dar alguns feedbacks aqui de alguns clientes que a gente teve, como que eu resolvi alguns problemas, pra vocês irem pegando mais essa malandragem de como resolver os problemas, entender o que o cliente está buscando, tá? Então vamos lá. Primeiramente, iniciar aqui, hoje a gente vai falar sobre a tríade, que é o gancho, o corpo e a CTA, como escrever um bom gancho, escrever um gancho correto ali que vai chamar a atenção do cliente ideal, como fazer as headlines, que são obrigatórias no vídeo, que vão otimizar ali a performance, zonas seguras do criativo, como criar variações para testar e o checklist de entrega, tá? Então, vamos começar aqui na parte da tríade obrigatória, tá? Que são as três coisas que tem que ter em todo criativo, que é o gancho, o corpo e a CTA, que são conceitos de copywriting. Então a gente já mandou para vocês aí um conteúdo, um curso lá no Telegram sobre copy do Ícaro de Carvalho. Todo mundo chegou a estudar lá? Todo mundo olhou? Pô, acorda, velho, cadê? Aí, agora tô vendo o joinha. Olha os caras dormindo, velho. E aí, Luan, estudou? Gustavo? Malu? Quando eu cheguei, não chegaram a me passar o curso, não. Passar pra ele aí, Alex. Eu vi um pouco, só que parece que quando eu tentei entrar, só me levava para mais grupos. Aí eu não consegui ver o conteúdo em si. Eu mandei até uma mensagem para Alex, só que não tive retorno, não. Eu tentei várias vezes, só que só ficava me mandando para mais grupos. Vixe. Ô, Alex, pelo amor de Deus, velho, manda o link certo pra galera, velho. Já pode ir mandando aí. Boa. O Luan tá dormindo. Tá no carro, levando o pai pro trabalho. Beleza. Vamos lá, então. Gancho, corpo, CTA, conceito de copy, tá? O gancho é os primeiros 5 segundos ali. Corpo, dos 5 até os 40 segundos ali. CTA é lá pro final. É a última parte, é chamada para ação, tá? Call to action. Então, o objetivo do gancho é parar o scroll, atrair o público certo. Se você não tiver um gancho forte ali, ninguém vai assistir o resto do vídeo, então é o momento que é mais crítico, é mais importante do vídeo, é onde a métrica de CTR, né, que é a taxa de pessoas que clicam no link ali, do total que vê no anúncio em si, é definida pelo gancho, por quão bom é o gancho. Então, alguns exemplos de gancho aqui. Tá cansado de morar em apartamento apertado no centro, ou tá cansado de morar apertado no centro? Segmentação. Médicos do Hospital Sírio-Libanês. Isso é para vocês, por exemplo, sabe? Falar para quem é, de fato. Então, se o cliente fala, pô, não, eu quero atingir com esse imóvel aqui os médicos que trabalham nesse hospital, por exemplo, entende? Então é interessante a gente segmentar para esse lado e trazer um problema mais solução, tá? Se o AP está pequeno para a família, conheça essa planta aqui de tantos metros quadrados no bairro tal. Então já vou mostrar uns exemplos também melhor. Corpo do anúncio. O corpo do anúncio é para mostrar por que aquele imóvel é ideal para o público certo. Então, na prática, você precisa mostrar para quem é, mostrar os diferenciais, os benefícios emocionais e as informações práticas para quem mora lá. Então, para quem é, por exemplo, ideal para famílias que prezam por conforto e lazer próximo a tudo que você sabe, próximo a tal coisa, próximo a tal coisa, próximo a um campo de futebol, com lazer completo, por exemplo. Diferenciais, tem vista livre. Vista livre é um diferencial muito grande, tá, galera?
Vista livre, o que significa isso, para quem não sabe o que é vista livre? Está no apartamento, significa que não vai ser construído nenhum prédio, que não tem nenhum prédio na frente daquele apartamento, né? E ele tem uma vista livre, assim, para a cidade. Geralmente é apartamento que é mais alto, que tem isso. E aí tem a vista livre permanente, que é um apartamento onde não pode ser construído outro apartamento na frente dele por algum motivo ecológico que seja. Então não vai ser construído outro apartamento ali na frente, então você vai ter uma vista livre permanente. É muito importante, quando tiver essa vista livre permanente, utilizar isso no criativo. Porque a vista livre permanente é para mais apartamentos de alto padrão, tá? Baixo padrão, você vai, não tem como, geralmente não tem como. Baixo, médio padrão, muito difícil. Depende muito da região, mas agora, capital, São Paulo, vista livre permanente, cara, é acima de 2, 3 milhões, certeza. Entende? Porque é muito diferencial. Então, falar isso para o público do alto padrão, os caras vê muito valor, tá? Vê muito valor. Vista livre permanente e vista livre. Varanda gourmet também vê valor, academia de ponta. Benefícios, mais tempo com a família, privacidade total, conquista. Falar também, às vezes, da privacidade, tem que ver o quão privativo é de fato o apartamento, a casa, né? Mas aí tem que perguntar isso pro cliente. Às vezes o cliente fala assim, não, a privacidade aqui é um forte, né? Aqui você não escuta nada dos vizinhos, aqui ninguém te escuta, entende? A galera gosta também da privacidade, principalmente o alto padrão, tá? CTA. A CTA tem que deixar claro só porque tem que clicar. Então, toque aqui no botão abaixo e agende sua visita. As unidades são limitadas. E no final da tela, é importante que apareça uma headlinezinha, tá? Uma headlinezinha de clique aqui, agende sua visita, que reforça a ação. E aí a narração do fundo é bom que reforce o que está aparecendo também na tela, tá? Então, o gancho. Como que funciona para você fazer um bom gancho, tá? O gancho, ele não é para agradar, ele é para você parar o scroll da pessoa correta e deixar a pessoa errada passar o vídeo, tá? Então, um lembrete crítico. Trocar só a narração do gancho não adianta, você precisa trocar também a cena inicial do vídeo. Então, quando você vai trocar o gancho para fazer uma avaliação do anúncio, não é só você mudar a narração, mudar o que está sendo falado ali, não vai resolver. Você tem que pegar e fazer e dar uma diferenciada, tá? Então, como que nós fazemos isso na prática, tá? Eu quero pegar um exemplo aqui de um cliente que a gente tinha, que é a MK2 Broker, já saiu, mas eu lembro que estava tendo muito problema com o criativo deles, os caras não estavam conseguindo resultado, estava ficando 40, 30, 50 reais o lead, não estava tendo resultado, e ninguém estava conseguindo acertar os criativos deles. Peguei, na época eu fui lá, editei os criativos, e aí, cara, no dia seguinte já caiu pela metade, assim, até 3 vezes menos o custo por lead, e o cara deram feedback bem positivo. Então, como que foi que eu, na prática, eu fiz isso? Ó, esse era o criativo que estava rodando, tá? Tava rodando esse criativo aqui. Não tinha essa headline, não tinha a sub-headline, não tinha nada disso. Tava rodando dessa forma aqui, ó. O vídeo que tava rodando, então, já, ó, eu já vi que já estava rodando, então eu fiz algo diferente, ó. Tava rodando a partir daqui o vídeo, essa mulher falando aqui, ó. Então, começou assim o vídeo, ó, começava, né? Melhor lugar do Brooklyn. Apartamentos com 71 ou duplex com fachada moderna. No melhor lugar do Brooklyn. Apartamentos com 71 ou duplex com 167 metros quadrados. Com até 4 quartos, 1 ou 2 vagas na garagem. O La Casa Pássaros e Flores conta com espaços planejados. Então, começava daqui. Já tava rodando esse vídeo, eu vi que não tava funcionando. Eu falei, porra, deixa eu fazer um teste aqui, cara, porque esse aqui já saturou, entendeu? Já saturou esse vídeo aqui. E aí, não tinha essa headline, tava uma headline diferente, e não tinha esse diferencial aqui, que é o apartamento pronto para morar. Então, cara, eu evidenciei que o apartamento já está pronto para morar. Isso é diferente, tá? Porque esse preço aqui, 950 mil, para você pegar um apartamento pronto para morar no Brooklyn, com tudo isso daqui, é um baita diferencial. Brooklyn, em São Paulo, é um puta bairro em São Paulo. Então, assim, qual que eu vi que era o diferencial, que já estava pronto para morar? Não estava sendo evidenciado. Entende? Porque aqui dá a impressão que é um lançamento, que a parada tá na planta, muitas vezes. Então eu já falar, ó, pronto para morar aqui. Entende? Então, esse tipo de coisa, pô, apartamento pronto para morar, vista livre permanente, esse tipo de coisa tem que estar aqui na sub-headline. Entende?
E aí eu coloquei aqui, a partir de tanto. E aí você vê que, mano, eu já deixei mais, deixei amarelo aqui o bairro para chamar mais atenção ainda. E aí eu comecei o vídeo daqui, ó, da fachada. Porque essa fachada, ela tava em outro take, né, mano? Começava com ela falando e a fachada aparecia só lá na frente. Eu comecei já daqui, ó, e mantive a narração. Então eu cortei o áudio dela, coloquei lá na frente e fiz esse esqueminha aí, ó. Fachada moderna em concreto aparente, trazendo a linguagem contemporânea para dentro dos apartamentos. No melhor lugar. Pronto. Só isso daqui, cara, foi 6 segundos a mais, ó. Foi 6 segundos que eu troquei o gancho. Mudou totalmente o resultado desse criativo aqui. Eles agendaram um monte de visita. Não lembro se vendeu, deve ter vendido um ou outro aqui. Mas um exemplo aqui, tá? Outro exemplo, deixa eu pegar. Um criativo que performou bastante. Esse daqui, ó. Você quer ganhar dinheiro com imóveis, mas acha que precisa de muito para começar? Esquece essa ideia de que investir em imóveis é só para milionários. Esse aqui deu resultado. E na prática, nesse criativo especificamente, eu só testei vários ganchos, tá? Testei 3 ganchos ali, em takes diferentes. Um eu comecei aqui, outro eu comecei ali, outro eu comecei ali no outro, porque um estúdio é bem pequeno, não tem muito por onde começar. Mas às vezes começa pelo banheiro, começa por aqui, pelo quarto. E trocar o gancho, trocar a copy, né? O gancho da copy em si do que está sendo falado. Então, só isso daí já é diferencial. Esse criativo aqui, ó, isso aqui é interessante, porque esse daqui também é um outro, desse mesmo cliente da MK2 Brokers lá, que saiu, e não estava tendo resultado com esse criativo aqui, e eu consegui fazer essa alteração e melhorou o resultado. Tava rodando só, e aí eu quero trazer essa ideia para vocês do seguinte: utilize o que o cliente tem à disposição, tá? O vídeo que estava rodando, o vídeo que eles tinham mandado inicialmente, era só desse carinha falando. O carinha tava falando, não tinha nada aqui embaixo, não tinha esse take cortado aqui, tá entendendo? Então só tinha o cara falando. E aí ele falava, no melhor lugar do Brooklyn, unidades a partir de tanto. Então ele começava assim, ó. Unidades a partir de 295 mil com 39 mil de entrada. Morar no Brooklyn ficou mais acessível. Tá, ele começava o vídeo padrão com isso aqui, ó. Morar no Brooklyn ficou mais acessível. Depois ele falava o preço. E aí eu vi que já estava saturado, estava ficando 30, 40 reais o lead dessa forma. E aí eu alterei. Então eu coloquei aqui, ó. Unidades a partir Coloquei unidades a partir de. Então já cheguei mostrando o preço e coloquei o take mais chamativo do apartamento deles. Eu vi que só tinha um vídeo em tela horizontal, assim, do apartamento. Então isso aqui está mostrando o lazer do apartamento, tá? Então, assim, eu quero que vocês pensem com a cabeça do cliente, tá? Um cliente que, assim, vocês têm que entender de mercado também um pouco. Cara, São Paulo, é muito caro as coisas. Aonde que você vai achar um apartamento por 300 unidades a partir de 200 cara, menos de 300 mil, com um lazer desse daqui, ó, com uma piscina em cima, no Brooklyn, que é um bairro muito bom em São Paulo. Um bairro muito gostosinho ali. unidades a partir de 295 E aí, tipo assim, já peguei mostrando aqui embaixo, ó, então fica atento nisso aqui. Ó, também. mil com 39 mil de entrada. Isso daqui, claro que não é o apartamento, isso daqui é o hall, né, a entrada, toda a parte do... Então eu peguei para mostrar primeiro o lazer e não o apartamento, porque o apartamento obviamente não é tão grande, né? Morar no Brooklyn ficou mais acessível. Olha a vista desse preço. Apartamentos modernos. Isso daqui também foi eu que fiz, se eu não me engano. Eu não lembro se já estava assim. Não, acho que já estava assim. Porque divide em 3, né? Então aqui, de fato, é o apartamento. Completa e a melhor localização de São Paulo. Entrada facilitada, imóveis modernos, alto padrão, esperando por você. Aproveite agora. Quer Eu mostrei a academia ali, mostrei a área de churrasco. garantir o seu? Clique aqui e vem falar conosco. Esse criativo aqui deu bastante resultado. Tá? Na prática, o que eu fiz diferente aqui? Só isso. Troquei uma parte que estava na frente, coloquei atrás, falei o preço primeiro, matou. Nem tem headline aqui, porque ia ficar muito poluído. Então, uma noção de também o que vai ficar poluído é legal, tá? Eu já vi muito vídeo de vocês deixando muito poluído a tela, sabe? Muita coisa, velho. Bota uma headline, aí bota um bagulho aqui, aí deixa a legenda com caixa embaixo, entende? Queria até pegar um exemplo aqui, mas eu não sei se vou achar agora. Deixa eu ver se eu acho aqui algum. Eu lembro de um aqui, calma aí. Peraí.
E ó, quero dar um exemplo aqui. Peguei aqui um que eu lembrei aqui, que eu cacei aqui, ó. Trago para vocês condomínio. Ó, se não me engano foi o Gilbert que fez esse criativo lá no começo, bem no começo quando eu tinha entrado. Feedback aqui, ó, que não deve ocorrer. Até para os próximos editores que forem entrar e ver, ó. Viva com exclusividade na região do Vale do Aço. Trago para Ó, o que que eu faria aqui? Olha o tanto de coisa que tem aqui na tela. Viva com exclusividade na região do. Ó, tipo assim, não dá pra você entender direito o que que é, o que que não é aqui. Não tá nem a cor diferente, não tá destacado, tá tudo com a mesma fonte, um bagulho muito grande. Você pensa que, você tem que lembrar que isso aqui vai ser visto no celular, então olha o tamanho dessa fonte, tá ocupando todo o espaço da tela praticamente. Então não pode, aqui no computador você vê que não fica tão grande, mas no celular, mano, se eu der um F12 aqui, ó, deixa eu ver se eu acho. Ah, não vai nem pra ver, mas bugou tudo aqui. Sai dessa porra. Mas você viu que ficou Viva com exclusividade na região do e Vale aí do você não vai entender. E aí, um outro ponto, ó. Vamos contar o tanto de tempo que fica aparecendo isso aqui, ó. Aço. Trago para vocês. Menos de um segundo, velho, quase. Saca? Fica um segundo aparecendo a parada. Então não pode. Tem que ficar pelo menos ali uns 5 a 10 segundos aparecendo as informações principais. O valor da parcela já estaria no começo, tá? Então como que eu faria aqui, ó? Tem que, no começo do vídeo, já colocaria aqui, ó, o valor de parcela. Então eu colocaria, ó, parcelas de 1935. E eu colocaria assim, ó, more no... Viva com exclusividade na região do Vale do Aço. More no Vale do Aço. Entrada 130, parcelas de tanto. Só. E aí aqui embaixo é ele falando, tá ligado? Então lote 8, quadra 7, não precisava colocar isso também, eu acredito. 100% plano, isso daí é, assim, isso aí é coisa... Poderia colocar 100% plano ali também, mas... Trago para vocês condomínio fechado, Estância do Lago. Tivemos um grande sucesso em sua primeira... E trago para vocês uma oportunidade. Quadra 7, lote 8. Tá vendo? Ele já fala isso aqui. E aí tem que tomar cuidado para não fazer o cliente ficar repetitivo. Então ele já falou aqui, ó, trago com exclusividade. E aqui de novo ele falou. Fase cortar isso, entendeu? Já ficar mais atento. Você já percebe máquinas, né, trabalhando. Mas bom, esse foi um exemplo, tá? As coisas elas têm que ficar diferentes. Eu quero pegar um exemplo de um criativo antigo aqui, mas que deu resultado para esse cliente, que o Joelson aqui, ó. Calma. Que ele tinha ficado um pouco assim, meio aqui, ó. Ó. Um exemplo do que fazer, do que eu fiz na época, para quando o vídeo é em horizontal assim, né? Nesse vídeo aqui, às vezes é interessante testar alguma coisa sem narração, tá? E deixar o vídeo mais acelerado também. Então vai depender muito. Nesse vídeo aqui deu certo, nesse criativo aqui deu certo especificamente. Mas depois a gente testou narração também. A narração, se eu não me engano, funcionou melhor. Mas um exemplo só de como fazer essa headline, tá? Ó, você vê que não fica tudo meio diferente, entendeu? Ó, uma coisa está contornada, que é o bairro, depois o preço está numa cor diferente, 2 suítes, 2 vagas, 74 metros, que são as informações principais, e a entrada. Isso daqui deu resultado para o cliente, porque o cara já sabia a entrada, já sabia o preço, sabia 2 suítes, sabia o bairro.
Pô, não tem nada mais pra perguntar aqui, mano. O cara vai clicar não só se ele entender mesmo. E aí fica por um tempão aqui, ó. 10 segundos aqui, ó. Tá vendo? Quase 10 segundos. O cara lê mesmo, o cara lê isso daqui, entendeu? Porque se ele não ler, ele vai clicar e vai perguntar coisa boba, aí o cliente vai falar assim, e aí, por que tem gente me perguntando isso? Devia estar no criativo, saca? Então, só essa noção de cores aqui também, tá? Usar cores diferentes, colocar um fundo, colocar uma cor diferente, uma sombra aqui, ó. Só essa sombra aqui embaixo já deu uma diferenciada. Então, esse tipo de coisa também, tá? Importante. Deixa eu ver algum outro exemplo aqui. Ah, tá. Ó, isso aqui é interessante. Parece até. Ó, quando você utilizar uma fonte que for assim, ó, tipo essa fonte aqui pequenininha, que é fininha e tal, a legenda não pode ser uma fonte fininha também, porque senão fica muita coisa igual, entendeu? Se a fonte for muito fininha, muito assim, ó, igual essa, é interessante que a legenda seja algo com caixa, porque aí vai dar uma diferenciada do que é a legenda do que é a fonte, não fica aquele negócio muito igual, entendeu? Trocar as cores, ó. Então aqui eu utilizei a cor preta, por Mentira. exemplo. Essa casa Ó. com quintal, 3 andares, lazer com. Entendeu? Então, esse foi um criativo também que performou bem, agendou visita pra caramba. E é uma casa cara, tá vendo? De 1.800.000. Parece até mentira. Essa casa com quintal, 3 andares, lazer completo no Jardim Marajoara, por menos de 1.790.000. Entendeu? Então, show. Esses aqui foram alguns exemplos aqui que eu dei. Vamos seguir aqui na apresentação. Se lembrar de mais alguma coisa, eu já toco também. Tá, então, esses primeiros 5 segundos, eles são muito importantes nos criativos, tá? Então, por exemplo, ganchos virais, tá? Parece até mentira. Quando eu vi, eu não acreditei. Sabe, que o pessoal usa muito no TikTok, dá pra modelar essa parada, dá pra modelar. Parece até mentira, uma casa de 3 andares no Jardim Marajoara, e tipo assim, é interessante vocês brincarem com esse tipo de coisa também, ó. O preço já tá aparecendo. Então, se vocês já tiverem colocado o preço lá, 1 milhão, e aí na narração você falar, por exemplo, uma casa de 3 andares, porque é um diferencial daquela casa especificamente. O cara fala assim, caralho, velho, 3 andares de casa? Quanto será que custa isso? Deve ser muito caro, mas já tá aparecendo o preço. Então, tipo assim, caramba, 3 andares por 1 milhão? Ó, tá no meu orçamento. Entendeu? Então, tipo assim, não tá falando o preço, mas tá escrito já. Então, tipo, não tá falando 1 milhão por uma casa de 3 andares, sabe? Um outro tipo de gancho também, que é interessante de testar, e eu vejo que a galera tá fazendo agora no mercado imobiliário no geral, tá funcionando bem, é tipo assim, ó, isso mais para alto padrão, tá? Alto padrão mesmo, assim, a partir de 2 milhões dá para utilizar. 5 milhões, principalmente. Tipo assim, você moraria nessa casa de 5 milhões? Algo assim, sabe? Já fala o preço na cara, assim. Algo nesse sentido. Tipo, deixa eu ver. Você pagaria 5 milhões para morar nessa casa? Você pagaria 5 milhões para ter essa vista no jardim tal? Aí você fala o bairro, sabe? Então é só lembrar disso, ó. Falar o preço, tem que ter o preço, ou falado ou escrito na headline. Geralmente é muito melhor na headline. Preço, a localização. Se for médio padrão, é interessante colocar a entrada. Médio padrão e Minha Casa e Minha Vida é legal colocar a entrada. E tem que ter também preço, localização e entrada. É isso, preço, localização e entrada, basicamente, tá? No alto padrão não precisa nem colocar a entrada. E aí é legal colocar também algum diferencial da casa, tá? Diferencial, por exemplo, apartamento pronto para morar, vista livre, permanente, esse tipo de coisa são diferenciais, tá? Lazer completo, porque assim, às vezes vocês pensam assim, ah, mas quase todo lançamento que eu vejo tem lazer completo, mas não é todos que tem, saca? Não é fácil ter algo com lazer completo, e aí vocês têm que ter uma noção de preço. Vocês vão cada vez mais vendo criativo, vendo cliente, vocês vão pegando essa noção de preço das coisas. Então, assim, quando você vê um apartamento por, sei lá, 300 mil, com lazer completo, no Brooklyn, caralho, velho, isso é um diferencial. O lazer completo é um diferencial desse apartamento, desse empreendimento, saca? Então é muito de perguntar para o cliente também, o que é um diferencial que tem aqui que não tem nos outros empreendimentos na região, sabe? Isso faz diferença pra caramba. Então não vou nem entrar muito aqui. Os ganchos, né? É como eu falei para vocês. Então, por exemplo,
Tem um João, vídeo. Oi. só um adendo rapidinho. Também, pessoal, às vezes um diferencial é a quantidade de quartos. Às vezes, por exemplo, o apartamento tem 3 suítes, Uhum. então, assim, é um baita Sim. diferencial também. Além da metragem também, tem gente que busca muita metragem, 170 metros quadrados. Então, também acho que é bom a gente destacar na headline, às vezes, assim, sabe? Isso, exato. Então, é o que eu falei, perguntar para o cliente o que é o diferencial de cada Sim. apartamento, de cada casa, porque se for um metro quadrado, se o metro quadrado tiver um preço bom, o cliente vai falar assim, cara, é o metro quadrado. Então, tipo assim, as- uma coisa que eu não gosto também é colocar o preço por metro quadrado. Isso eu não gosto tanto, a não ser que seja um lançamento na planta, mais focado para investidor, talvez, porque o cliente final não tem tanta noção do preço do metro quadrado, é o investidor que tem. Então depende muito do público, tá? Então é legal você pensar na linguagem. Às vezes o cliente quer colocar assim, não, coloca aí que é o menor preço do metro quadrado da região. Então você vai falar isso, o menor preço do metro quadrado na região. E não vai colocar o preço do metro quadrado em si, tipo, M2 por X valor, saca? Então, um ponto legal também. Mas é isso. Então, às vezes é a quantidade de quarto, às vezes é a quantidade de suíte, vai depender muito. E o que que torna um diferencial? É pelo preço. Então, tipo assim, às vezes o cliente olha e fala assim, caramba, o nosso cliente, né, vai olhar e vai falar assim, deixa eu reformular. O cliente, ele sabe que é o diferencial porque ele já tem uma noção do mercado e pelo preço, certo? Então, se um apartamento, se um empreendimento custa, vamos colocar aqui uma casa pronta, custa 500 mil, e essa casa de 500 mil tem o lazer completo, um condomínio, e também tem 3 suítes, são dois diferenciais muito grandes, sabe? Porque é só 500 mil, dependendo da região também, porra, então, isso é bom. Ó, então, quais são os principais pontos ali de cena de abertura que funciona? A fachada do prédio, como eu mostrei para vocês ali, vista livre da varanda, funciona muito bem. O bairro é bom você colocar o bairro, assim, às vezes se tiver um vídeo de drone sobrevoando o bairro ou sobrevoando o empreendimento, alguma coisa assim, é legal colocar no começo também como teste, faz muito sentido, porque é um gancho forte quando você vê algo de cima, assim, e aí você tem que lembrar, ó, o que que o cliente está vendo aqui? O cliente está vendo o bairro. Não dá nem para saber o que está sendo vendido nesse momento. Então, beleza. Já que está mostrando o bairro de cima sobrevoado, como que eu tenho que escrever ali a copy para que o cliente saiba que é uma casa logo no início e não pule o anúncio? Tem que pensar dessa forma. O cliente está vendo uma rua. Porra, e aí, o que que é essa porra? É um terreno? É o quê? Entendeu? Então, assim, ó, já coloca lá, more no tal bairro, a partir de tanto, já coloca o preço, e aí na cópia do que está sendo falado, é bom já falar, tipo assim, ó, cara, já imaginou morar numa casa aqui no bairro tal, e aí, tipo assim, tem que ser coisa rápida. 3 segundinhos mostrando o bairro, pum, já corta para casa, sabe? E mantenha a legenda. Tem que ficar ali, pelo menos, mantenha a headline, tem que ficar uns 5, 10 segundos, tá? Então isso é importante também, já corta coisa rápida, porque senão às vezes o cara fica empacado ali vendo o bairro e pula o anúncio, sabe? Então tem que ser coisa rápida. A headline é obrigatória, tá? Então sempre tem que ter uma headline no vídeo, saca? A partir de tanto, apartamento pronto para morar no Brooklyn, aquele exemplo. 3 andares, 3 quartos, 2 suítes, casa em condomínio. É legal colocar às vezes casa em condomínio, porque no vídeo em si você não sabe que é uma casa em condomínio, parece que é um bairro normal. Então, às vezes, você colocar casa em condomínio dá um diferenciado também, tá? Ó, aqui, por exemplo, focado mais em investidor. Balneário Perequê, Porto Belo. Coloca lá a localização, que é o bairro e a cidade. Ó, valorização acima de 20% ao ano, 10% de entrada, saldo em 110 vezes. Por que coloquei isso aqui na época? O cliente falou que o diferencial era a entrada baixa e o saldo em 110 vezes sem, né, com a consultora lá. Então esse é o diferencial desse apartamento. Já coloquei aqui, que é a forma de pagamento. Às vezes o diferencial vai ser a forma de pagamento da parada, tá? Um ponto importante aqui para todo mundo ficar atento, tá? Muito atento. Tem que ficar esperto com as zonas do criativo, onde colocar cada coisa, tá? O topo do criativo ali, cara, vai aparecer a logo do Instagram do cliente, mano. Não vai dar para ver o que tá escrito ali. Então, às vezes você escreve alguma coisa ali achando que vai dar para todo mundo ler, não vai dar para ler no anúncio. Fica zoado. Qual que é a zona segura? É essa aqui, é do meio, entendeu? É essa zona do meio.
Então, a headline, o gancho, o diferencial, a localização, tudo tem que estar aqui, ó. Então, tem que estar aqui em cima, tem que estar por aqui. Senão dá bosta. Você colocar muito para cima. Então, tem que ter uma noção ali do que é cada coisa, tá? Aqui embaixo também fica ruim. Fica ruim porque fica embaixo do saiba mais do botão. Sabe? O saiba mais do... João, Oi. é importante lembrar também que não destaquei no slide, mas tem a zona ali também que fica o like, o comentário ali do lado direito, que também não é zona segura. Aqui depende, né? Mas se for rodar no Reels e tal, aí aparece. Mas sim, aqui do lado sim. Então, assim, aqui do lado, aqui, ó, e aqui embaixo, meio que aqui do ladinho também é ruim. Então tem que ficar esperto com isso, tá? Lembra que o anúncio é um anúncio, pô. Ele vai rodar como anúncio, vai aparecer no botão de saiba mais aqui embaixo. A legenda tem que, principalmente a legenda, tá? Para a legenda não ficar embaixo do botão de saiba mais. Lá no CapCut, eles já colocam num lugar automaticamente que não vai ser barrado pelo saiba mais, tá? Então, no automático, o CapCut já faz isso, certo? No automático. Então, assim, joga um pouquinho mais para cima, diminui um pouquinho a fonte para não ficar muito grande, ficar escroto, e já era, tá zero, tá 100%. Beleza? Isso é importante também, ficar atento nisso. Como escrever um roteiro usando IA do jeito certo? Então, sobre isso, a IA, ela vai facilitar o roteiro, tá? Ela vai facilitar tudo isso. Porém, a IA, ela não vai entregar 100% pronto, ela não vai entregar num formato que está 100% bom, entende? Então, você tem que utilizar o prompt da Urban. Na parte do céu, sono. Você tem que utilizar o prompt da Urban. Você tem que pedir algumas variações lá para IA, tá? Para você ter boas opções. Então, você vai pedir algumas variações, troque o gancho, coloque um gancho mais focado em tal, diferencial. Então, falar para a IA qual é o diferencial de cada empreendimento na hora que você for escrever, saber dar um bom prompt ali, entende? Isso é importante. Escolher o melhor corpo e a melhor CTA, então a IA vai sempre dar 2 às 3 opções, você vai escolher os melhores ali e vai montando, tá? E aí você vai montar o Godox com a copy completa, com 3 ganchos, 2 corpos, mais 2 CTA, organizadas ali no documento, e aí você vai mandar para o cliente aprovar. Antes da edição começar, você vai enviar para aprovação do cliente com a mensagem que já é padrão ali, né, que terminei a cópia da narração, assim que finalizar, sigo com o vídeo. Tá. Um erro também que eu tinha visto muito, a galera da edição tá esquecendo de mandar mensagem, falando assim, ó, segue o vídeo para aprovação, saca? Ou às vezes só segue o vídeo, sabe? Fica um negócio meio estranho, falando da comunicação em si, tá? Então, assim, tem uma comunicação mais clara com o cliente ali, entendeu? Assim, ó, fulano, terminei aqui, esse aqui é o documento para você aprovar, assim que você finalizar, assim que você aprovar, eu sigo com o vídeo, sabe? Fica algo mais claro. Regra de ouro, né? Nunca editar o vídeo antes da aprovação do cliente, porque senão você vai perder tempo. O cliente vai querer trocar a cópia, você vai ter que trocar toda a narração do vídeo, vai ter que mandar de novo para ele aprovar, entende? Então, só edita depois que ele aprovar a cópia. Isso é muito importante. O cliente tem que aprovar a cópia. Primeiro você vai mandar a cópia, o que vai ser falado. Se ele concordar, aí sim você vai seguir para a edição principal lá do anúncio. O editor recebe o briefing do imóvel. Ó, um processo que gera retrabalho aqui. O editor vai receber o briefing, já começa a editar o vídeo, grava a narração antes da cópia aprovada, o cliente pede alguma mudança na cópia, ele tem que refazer tudo, e esse ciclo vai se repetir. Então você vai ter que fazer 5 vezes o mesmo criativo, coisa que você poderia fazer uma vez e só alterar a escrita. Então, às vezes o cliente fala assim, não, altera aqui, tá com erro ortográfico aqui, tá com erro tal aqui. O bairro eu gosto que se chame assim, a linguagem daqui é desse jeito. O diferencial não é muito esse, é mais esse. Você vai trocando tudo lá, até o cliente aprovar tudo. E aí você vai entregar as variações já tudo de uma vez, certo? Como criar as variações? O segredo do teste no meta. Então, qual que é a fórmula das variações? A gente tem que ter pelo menos 2 cenas iniciais diferentes, uma começando na sacada, por exemplo, outra começando na cozinha, que seja. 2 ganchos diferentes, gancho é cópia, é o que está sendo falado, tá? Um corpo e uma CTA. O corpo, ele é secundário ali, porque o cliente já vai estar vendo o anúncio ali depois de 10 segundos, pô, choque.
O que importa mesmo para o cliente ver é o gancho e a cena inicial. Então, a gente vai fazer 4 criativos diferentes para testar. 3 a 4 criativos. Sendo a cena 1 mais o gancho 1, corpo mais CTA. O 2 sendo a cena 1 mais o gancho 2, por exemplo. Ou a cena 2 mais o gancho 1, sabe? Ah, não. Cena 1 mais o gancho 2 aqui no caso. Aqui, cena 2 mais o gancho 1. E aqui a cena 2 mais o gancho 2. Então a gente tem 4 variações diferentes ali. Quando que é muito importante fazer mais variações do mesmo criativo? Quando é um lançamento e o cliente tem que vender, quando é uma exclusividade, entende? Sempre é bom. O ideal seria fazer 4 variações de todos os criativos, de todos os clientes. Mas, cara, é foda. 4 versões é foda, entende? Mas, ao mesmo tempo, é fácil, porque você só vai pegar uma cena, colocar no começo, colocar o gancho 1, salva o vídeo. Salvou? Pega uma cena do meio do vídeo ou de outro lugar, coloca no começo, troca o que está sendo falado, troca a legenda, salva de novo. 2 versões. Aí você vai ter que fazer isso 4 vezes, né? Esse é o ponto. Então, assim, dependendo do quão bom você julga estar o teu criativo, ou, assim, vai depender muito, cara, isso daqui. Pelo menos 2 versões é o que a gente pede de obrigatório, tá? Mas assim, cara, tá tendo um empreendimento, você tá vendo ali pelo teu know-how, você já sabe que a parada é difícil de dar resultado, ou se o gestor de tráfego falar para vocês, ó, cara, esse aqui tá difícil, faz bastante variação, faz um negócio bom aqui, faz 4 variação, 3 a 4, a gente faz 3 coisas boas, a gente foca na qualidade da parada também, tá? Então, assim, isso serve para fazer teste de tráfego, tá? E aí, mano, é batata. Vai testar 4 variações, cada uma vai ter um custo por lead diferente, e aí a gente consegue encontrar muito mais fácil, e aí vai evitar retrabalho. Então, às vezes, você faz uma vez 4 variações, você não vai ter que mexer mais nesse criativo. Mas se você fizer só uma ou duas, o gestor de tráfego vai ficar, além de a gente tomar reclamação do cliente, que não está tendo resultado, o cliente vai reclamar de vocês, o cliente vai reclamar de todo mundo, você ainda vai ter que fazer mais variação, pedir mais material, entende? Então, variações serve justamente para você não ter que refazer o trabalho. Porque se você tem 4 variações, as duas primeiras foi uma bosta, não deu resultado. Essa daqui foi mediana e essa daqui foi boa. Pronto. Achamos. Vai demorar para trocar o criativo. Se for tudo ruim, cara, vai ter que pedir pro cliente, ó, vamos precisar de outro criativo, preciso de mais material, grava esse, grava aquilo. E aí, pô, é foda. Vai ter que editar uma coisa totalmente nova do zero. Aqui só vai ter que trocar o começo, entende? Então facilita muito o trabalho e dá mais resultado. Ponto. Tá? Então, cara, checklist da entrega. Gancho forte nos primeiros 3 segundos. Informação na zona segura do criativo. Imagens têm que ser sincronizadas com o que é falado no vídeo, tá? Então, o que está sendo falado, você vai sincronizando as imagens. É uma reclamação que o cliente fala muito, né? Às vezes, de não deixar isso sincronizado. Essa é a parte mais chatinha, né? Sincronizar. É chato pra caramba. Então, tomar cuidado com isso, sincronizar ali, previamente. Duração média, 60 segundos ali, 1 minutinho, tá bom. Headline com a localização, preço, diferencial, às vezes a entrada também, vai depender. A entrada, galera, ela serve para você dar uma ultra segmentada, tá? Nem sempre vai precisar da entrada. Às vezes você colocar a entrada, o custo por lead sobe muito. Mas às vezes é necessário, porque é o Minha Casa Minha Vida. Então tem que ter um custo por lead um pouco mais caro para não entrar qualquer quebrado pro cara, entende? Do anúncio. Então a entrada do empreendimento não é sempre que coloca, mas é importante, assim, faz o teste, faz um com a entrada do 100, o ideal é isso, tá? Um com a entrada, outro 100, mas o preço e a localização sempre tem que estar, e o diferencial, batata, sempre tem que ter 3 coisas, tá? CTA, com tela preta nos últimos segundos ali, tem que lembrar que o áudio tem que estar sem chiado, sem voz cortada, tem que tomar cuidado com isso. A legenda tem que estar sincronizada, a fonte não pode estar muito grande, não pode estar muito pequena. Geralmente um número de fonte no CapCut que funciona é a 8, a 9, sabe? Número 8, número 9 ali, você vai diminuindo. Geralmente nesses formatos aí fica bom. E é isso. E o formato vertical ali, geralmente, é o que vai melhor funcionar, tá? Então, se tiver aí, assim, pô, só tem criativo horizontal para fazer com esse cliente. Beleza, então você vai pegar e vai colocar um vídeo dele falando daqui para cima e o vídeo horizontal daqui para baixo.
vai fazer um meio a meio, entende? Mas sempre vai fazer o formato vertical, 9x16 aí, que é o formato do Instagram, do TikTok, tá? Pô, tenho 2 vídeos aqui horizontais. Pede para ele gravar um novo. Dá até para testar desse jeito. Mas o ideal é falar assim, cara, geralmente funciona melhor o horizontal, o vertical. Então grava um vídeo para mim falando isso, só que na vertical. Ou grava um vídeo desse daqui, só que na vertical. Ou grava 3 vídeos, aí eu coloco um em cima, um embaixo, um no meio e outro embaixo. Vai depender muito da versão, tá? E aí o que é legal para vocês terem repertório da parada? Olhar a biblioteca de anúncio. Olhar o que está sendo, o que está rodando, entende? O que está rodando de criativo. Como é que está sendo os criativos que está rodando, sabe? Então, esse é um ponto bem legal, cara, que eu quero passar aqui como missão para vocês. Vou até entrar aqui na biblioteca de anúncio, vou fazer a pesquisa, ó, como que é na prática? Cara, você vai entrar aqui na biblioteca de anúncio, ó, vou mandar para vocês aqui no grupo. Beleza. Mandei no grupo aí, biblioteca de anúncio, você vai entrar, vai pesquisar. Lançamento. Pô, quero ver anúncio de lançamento. Lançamento imobiliário. Dá até para jogar só lançamento. Vai aparecer anúncio, às vezes, de um lançamento de algum produto, da Nike, mas geralmente vai aparecer aqui alguma coisa de imóvel também. É. É melhor colocar assim, ó, lançamento em... Ou apartamento, assim, ó, apartamento em São Paulo, por exemplo. Vai aparecer, cara, um monte de coisa para você olhar. Ó, Vem cá, você tá em busca do seu primeiro imóvel, né? Eu tenho certeza absoluta. Mercado Minha Vida. Ó, Se você está procurando um apartamento compacto para investir ou para morar, você chegou no lugar certo. A Citim é referência em estúdios no Brasil. ó, tá vendo? 28 mil reais de entrada, 890 reais por mês. Você vai comprar um apartamento a poucos Tá vendo, ó? Olha o formato desse criativo que da hora. metros da Avenida Paulista, na rua do único hotel 6 estrelas. Bonzinho. Me levantou a mão aí? Foi eu, João. Uma coisa legal também é não só pesquisar por lançamento avulso, mas pesquisar o nome do lançamento que você vai trabalhar. Tá sem ideia? Isso é legal. Tá sem ideia, pesquisa o nome do lançamento que você vai trabalhar, que geralmente já vai ter outra pessoa rodando. Aí você consegue exato. dar uma olhada no que tá funcionando. Boa. Isso é bom pra caralho, mano. Isso aí é uma puta ideia. É mesmo. Sempre vai ter, ou a construtora vai estar rodando alguma coisa, alguém vai estar rodando. E aí é legal que você vê o lançamento que você vai trabalhar pra você não fazer um negócio muito igual. Entende? Às vezes você vai pegar o mesmo material, mas faz algo diferente. Viu o que os caras estão fazendo? Faz diferente. Então, tipo assim, não vou lembrar agora. É que eu não tô sabendo o nome de algum lançamento específico, mas deu pra pegar a visão. Tá, então, cara, esse foi o checklist final. Resumo aqui do dia 2, né? Tá dia 3 aqui, porque o Alex é uma lenda. Dia 2 é esse daqui. Tudo criativo tem que ter 3 partes: gancho, corpo, CTA. O gancho visual, ele dá para ser mesclado com o gancho narrado. É só você ter uma inteligência a mais ali de pensar o que esse gancho, quando eu olho para ele, se não estivesse falando nada, o que ele me transmite? Tá. Então, eu tenho que complementar isso com uma headline, eu tenho que complementar isso com uma legenda, eu tenho que complementar isso com uma cena diferente logo em seguida, entende? Então, pensar com a cabeça do cliente, pô. O cliente tá rodando no Instagram lá, ele não tá procurando imóvel, mano. Então, tipo assim, ele tá vendo lá o Instagram da Virgínia, beleza. Pum, passou pro lado, aí ele vê sei lá, vai ver uma cena aérea de um bairro, como eu falei naquele exemplo. O que isso vai transmitir? Não dá para saber. Então tem que ser bem rápido, entende? Agora, você já começa o vídeo mostrando a fachada do empreendimento, por exemplo,
ele já vai entender. E aí tem que ter o preço já, saca? Então é isso, galera. Acho que foi isso. Eu queria entender se ficou alguma dúvida aí, algum ponto que alguém quer levantar. Luan, Alex, os editores em si. À vontade. Fala, Felipe. Pessoal, bom dia. Então, você falar, tá com a mão levantada aí até agora. Vou falar, Gilbert. Então, sobre essa questão, até da headline, eu tenho um pouco de dificuldade nessa questão até de como fazer uma headline que não chame tanta atenção e fique uma coisa bacana. Até nessa questão de cor, né? Por exemplo, colocar ali um plano de fundo no texto, que não vai chamar tanta atenção, que não fica, senão fica uma coisa muito distorcida, né? Sim. E como realmente conseguir, por exemplo, se for alto padrão, não colocar, sei lá, talvez uma headline que chame muita atenção, algo um pouco mais simples, mas também que a pessoa consiga enxergar, né? Acho que é uma dificuldade também que eu tenho. E também sobre os ganchos, né? Você também citou um ponto importante. É uma coisa que eu vou até prestar um pouco mais atenção, né? Pegar realmente essas ideias e implementar, porque realmente os ganchos eles acabam às vezes ficando muito iguais, né? Ficando um pouco muito genérico. Então, realmente isso que você falou, a gente vê outros criativos, vê o pessoal tá utilizando ali para Exato. realmente Criar repertório, mano. Criar repertório é muito importante, porque às vezes eu tenho uma ideia que eu vi num vídeo aleatório que eu lembrei do que o cara falou e, porra, eu testei essa porra e funcionou pra caralho. Mas ninguém tá falando dessa ideia porque é uma ideia que eu vi ali, sabe? Então, tipo assim, pô, às vezes tô vendo o Instagram aqui e aparece um monte de anúncio de imóvel. Provavelmente aparece pra vocês aí anúncio de imóvel também, né? Porque a gente tá meio que nesse nicho aí e acaba aparecendo. Então, pô, dá uma olhada no anúncio, vê como que ele funciona, vê o que o cara tá utilizando, sabe? Vê como é que o cara tá rodando esse anúncio, entende o que tá, né, coloca um olhar mais crítico ali por trás. Isso é bom, cara, dá bastante diferença. Bom. E aí, assim, o que que é bom pro alto padrão, por exemplo? Um gancho que chama atenção. Cara, fontes igual do Instagram, ó, alto padrão, por exemplo, vou pegar aqui, ó. Tipo assim, ó, coisa mais básica. Ó, calma aí. Tipo assim, ó, coisa mais básica. O que eu fiz aqui? Eu aumentei a fonte só do valor, então você vê que o valor está maior do que o resto, para chamar mais atenção. Aqui está básico também. É legal dar essa diferenciada, então, por exemplo, aqui em cima está em negrito, aqui embaixo já não está em negrito. Deixa eu ver isso aqui. Venha morar em São Caetano, condomínio clube com piscina, com raias de 50 metros, 1.300 metros de espelho d'água. Não tinha nem visto esse. Não achei muito bom, também não tá ruim. Legal. Deve ter vendido, por isso que botaram aqui, né? Então, choque. Deixa eu ver onde é o alto padrão aqui, como é que tá esse. 268 metros, onde cada detalhe Ó, tá sem headline esse sussurra vídeo. sofisticação. 12 milhões e 800 é foda, né? Também. Na privativa. Tá ok também esse aqui, não tá ruim não. Tá ok. Deixa eu ver se tem mais algum aqui de exemplo. É que os exemplos que tá aqui, tá tudo nesse estilinho aqui, né? Ó, porque meio que foi o estilo padrão. Então, cara, no alto padrão vai depender muito do que tá no fundo da imagem, sabe? Se no fundo da imagem tiver algo que tá muito chamativo, às vezes essa fonte aqui, ó, não dá nem pra ser vista, saca? Então você tem que colocar uma fonte Você que cansou de... Você tem que colocar uma fonte com fundo. Então vai depender muito, saca? Vai depender muito. Às vezes tem que colocar uma fonte mais assim, ó. Alto padrão não é sobre metro quadrado, é sobre ter os melhores acabamentos. Vai depender, cara, vai depender. Ó, um exemplo que funcionou uma vez também, vendendo... O mais alto luxo em... Bem escrotão, bem jogado, assim, não um escrotão, é bem, sabe, chamativão, assim, bem, não é muito alto padrão, assim, o bagulho ficou bem jogadão. E funcionou, e deu resultado, vendemos essa porra. Mas só tinha esse vídeo aqui em horizontal. Horizontal dá pra deixar um pouquinho maior as fontes. Mas quando é mais pro Instagram... Cara, deixar algo assim também, ó, não é ruim.
tá? Não é muito ruim, não. Bom, o valor cheião assim, e deixar um contorninho em volta é legal, cara. É bem legal, eu gosto de usar assim. Eu acho bonito. E é bom, fica bonito na prática. Fica bonito. É só não deixar muito grande, assim, sabe? Porque isso aqui tá bem grande porque a tela é horizontal. Mas acho que é isso, mano. É mais pegar repertório, saca? Você vai vendo um vídeo, vai vendo outro, vê como é que o cara tá usando aqui, você dá uma modelada, dá bom. Mas aí tem que ter uma noção crítica da parada também, né? E aí, eu pegar os exemplos também, né? Os exemplos que tá funcionando, às vezes pega um criativo que o Luan fez, que funcionou bem, aí pega um que o Gilbert fez que funcionou e modela. Pô, esse funcionou nesse cliente, então eu posso modelar isso para esse outro cliente aqui também, que é parecido. Vocês vão pegando esses insights, esses Um feeling aí. parêntese também, pessoal, é tipo assim, na Urban, lá no Instagram, tem os destaques dos clientes que venderam, né? Então a gente faz aquele print. Então, se vocês puderem buscar lá o cliente que vendeu, ver o criativo que vendeu, entendeu? É bem interessante para poder ter uma ideia do que converte, entendeu? Claro que não vai ser a mesma coisa para cada cliente, mas para ter uma ideia, sabe? Pô, legal isso. Cara, é bom. Dá até para colocar como uma missão para nós aqui. Toda vez que o cliente vender, mano, mandar o criativo no grupo lá dos editores, o criativo que vendeu, né? É interessante. Porque vai pegar esse feeling aí cada vez mais. E a gente vai olhando para dados, né? O que foi validado. Às vezes tá muito bonito, mas não deu resultado, sabe? Mas às vezes o negócio é um pouquinho mais feio ali, só que o conjunto da coisa deu bom, sacou? Galera, eu vou ter que sair aqui, vou ter uma reunião presencial importante, 10 horas. Mas vou deixar o Luanzeira aí, se tiver mais alguém com alguma dúvida para tratar com o Luan, mas tá tranquilo, tudo ficou claro aí? Bom, acho que é isso então. João, rapidão, só quando tu puder, se puder enviar o slide, você ou o Alex, a gente fica grato aqui pro pessoal dar uma revisada também. Boa, fechou. Eu envio. Bora aqui, Fechou. Demorou então. Galera, valeu demais, vamos pra cima. Tamo junto. Abraço.